Olá, alma corajosa, vamos seguir com a nossa leitura? Capítulo 5. Nosso problema com o tempo e a identidade. Quando digo que a alma precisa de tempo, compreendo a alma como órgão importante que precisa de cuidados. Por um lado, este tem sido um tema humano desde sempre. Por outro lado, parece que hoje em dia, em decorrência da aceleração, o tempo está se tornando um recurso escasso. Evidentemente, tentamos economizá-lo onde seu investimento promete menos retorno na alma. Isso revela o vínculo entre a aceleração e a economização. Temos um problema com a dimensão do tempo. Precisamos lidar de alguma forma, com a experiência subjetiva do tempo. As ciências sociais e a filosofia falam hoje da temporalização do tempo. O que querem dizer com isso é que decidimos sobre a duração, a sequência, o ritmo e a velocidade dos atos, eventos e vínculos apenas no momento de sua execução, ou seja, no próprio tempo. Eles não seguem mais um itinerário pré-definido. E isso significa que tomamos decisões cada vez mais de forma pontual. Evitamos compromissos mais longos, aceitamos relacionamentos apenas temporários. Vivências não têm duração. Elas ocorrem no presente. A experiência, por sua vez, precisa de muito tempo. Ela tem memória. E ela se projeta sobre o futuro. Se privarmos as coisas de sua memória, elas se transformam em informações ou mercadorias. Visto assim, a vivência é a atualidade, nada mais. A vivência é restrita à atualidade, e isso significa que afeta também a conduta referente ao futuro ou também ao passado. Compromisso, fidelidade, promessa, um envolvimento mais duradouro se tornam quase impossíveis quando tudo visa o prazo curto. Tudo é planejado a longo prazo. Tudo que é planejado a longo prazo é questionado sob essa perspectiva. Para o ser humano, isso significa que tudo poderia gerar um sentimento de segurança, é questionado. E isso, por sua vez, evoca medos latentes ou manifestos. Na crise ecológica, a problemática relacionada ao foco da atualidade se manifesta claramente, pois nesse contexto precisamos nos preocupar com o futuro, com a sustentabilidade. E essa preocupação contradiz fortemente ao pensamento que soluciona os problemas sempre e apenas para o momento atual. Quando o presente é compreendido como a atualidade, perdemos a duração e a sensação de que podemos confiar em algo. Confiar em algo implica uma duração temporal. Se não pudermos mais confiar em algo ou em alguém, porque hoje vale isso e amanhã algo diferente, reagimos a um sentimento de insegurança e medo. Em que podemos confiar? Que não podemos mais confiar em nada? Não posso confiar nem em mim mesmo, nem em outras pessoas. Poder confiar em outra pessoa é, porém, essencial no convívio com ameaças, com todas as imponderabilidades da vida. A questão é confiança no relacionamento. Um relacionamento que permita confiança não pode ser algo pontual. Nesse caso, ele se reduz a um mero contato. Um relacionamento confiável precisa ser visto como algo que se estende para o futuro. Precisamos reconhecer, no mínimo, a intenção. É claro que prometemos um ao outro que estaremos disponíveis para o outro e que o defenderemos,
mas todos nós sabemos que sempre podemos nos surpreender. Surpreendemos a nós mesmos, a vida nos surpreende e a certeza de que envelheceremos na companhia de uma pessoa pode começar a enfraquecer rapidamente. Creio que isso sempre tenha sido assim no convívio humano, mas o aspecto novo é que o pensamento focado na atualidade perdeu de vista a dimensão da duração. Menos compromisso, hoje me sinto assim, amanhã verei como me sentirei. E isso significa que preciso tomar outra decisão. Um relacionamento seguro e confiável com outras pessoas é, porém, a maior ajuda quando lidamos com o medo. Se realmente nos preocupássemos apenas com a situação atual, isso geraria uma insegurança adicional. Esta é possivelmente a razão pela qual buscamos a confiabilidade no relacionamento, pela qual as pessoas exigem de si mesmas um esforço de ser uma pessoa confiável. Pode ser mais difícil do que antigamente, mas trata-se também de uma postura mais consciente, disposta a lidar abertamente com as crises dentro de um compromisso. Questionamos a confiabilidade que se deve meramente ao fato de que outra postura não seja possível, de que esta é a postura exigida. Sim, precisamos viver no presente. Outra coisa nem é possível, mas isso é diferente de apenas viver no momento. Viver no momento significaria abrir mão de lembranças, mas também de imaginações sobre o futuro e, portanto, do propósito e da vontade de moldar o futuro. O que restaria seria uma improvisação constante e talvez também uma resignação que se esconde por trás de uma vida ocupadíssima. Se a atualidade fosse a única coisa que conta, o passado também perderia o seu valor. Isso se evidencia, por exemplo, no fato de que os conhecimentos do passado já são considerados antiquados. Conversamos somente sobre coisas atuais. Se quisermos participar das conversas, precisamos nos manter atualizados. Essa postura significa uma grande desvalorização do passado, mas também a desvalorização de um possível futuro. No contexto da biografia pessoal, isso significaria que a história própria, a história das experiências, não seria mais relevante. A biografia seria reduzida ao ponto do agora. Hoje esta, amanhã aquela, de onde venho, para onde vou, isso não importa. Essa é uma visão aterrorizante de uma identidade vivenciada apenas pontualmente, evocada com frequência, mas que eu considero irreal. E Rosa também acredita que a identidade pós-moderna seja situacional. O indivíduo, em diferentes contextos, vive diferentes aspectos da identidade, não só ao longo da vida, mas também simultaneamente. O resultado disso é algo parecido com uma identidade transitória. Mesmo assim, não se perde. O senso de identidade que orienta as decisões e ações em todos os contextos práticos. Apesar de toda mudança situacional, preservam-se a continuidade e a coerência. Ao contrário, porém, da chamada biografia normal, contextos lógicos são rompidos frequentemente. O primeiro emprego não precisa ser o último. É possível apaixonar-se várias vezes na vida. E convicções políticas também não são para sempre. E não sentimos mais o orgulho de termos permanecido leais à mesma convicção. Aceitamos que vários corações batem em nosso peito. Mesmo que a aceleração seja um conceito sociológico que pode ser questionado do ponto de vista psicodinâmico, ele não é irrelevante. O processo de individuação, descrito originalmente por Jung, é um processo de desenvolvimento vitalício, que ocorre
na interação entre a vida consciente e as experiências e relações psicológicas a esta. Aspectos novos da psique são ativados o tempo todo, e com isso também novas posturas, novos modos de conduta, sobretudo também aspectos da personalidade que estavam escondidos na sombra, que foram recalcados, trazidos à luz. Conflitos fazem com que partes separadas são integradas à vida, mas também que outros aspectos são excluídos. Evidentemente, o mundo atual e a situação social exercem uma influência sobre esses processos. Eles fazem parte dos processos, mas enquanto o eu perceber também as reações do próprio inconsciente, o senso de identidade pode ser preservado também na mudança e pode ser experimentado como coerência. E já que nunca tudo se transforma, a continuidade também é garantida. É possível que nas biografias atuais ocorram muito mais mudanças do que foi o caso antigamente. Quando contextos rígidos são rompidos, isso pode provocar uma ruptura na biografia, acompanhada de insegurança, depressões, etc. Essa ruptura pode, porém, também ser compreendida como oportunidade para uma reorientação. Nossos sonhos fazem algo parecido. Situações familiares são combinadas de forma nova e inusitada. Isso possibilita uma nova perspectiva da vivência. Um homem inseguro, por exemplo, se vê como cantor maravilhoso de uma banda admirada. Ele se alegra e se sente orgulhoso. Quando acorda, ele se pergunta se virou megalomaníaco ou se realmente seria capaz de ter mais sucesso. A consequência: ele se torna um pouco mais corajoso e ocorre uma pequena mudança em sua identidade como cantor. Quando ocorrem tantas mudanças, precisamos nos adaptar e esperar o inesperado, ou seja, abrir mão de certo poder de controle. Aprendemos a conviver com incerteza e a nos preparar criativamente para o novo. No entanto, precisamos confiar na nossa capacidade de lidar criativamente com situações difíceis. E mais ainda do que agora, será cada vez mais importante unir-se a outras pessoas para vencer os desafios em conjunto. Criar uma rede relacional confiável, e mesmo que seja apenas para solucionar um problema urgente, se tornará cada vez mais importante. É possível até que novas formas de convívio se tornarão importantes. Isso faz com que possamos ser ativos na interação com outras pessoas e que não resignamos. Isso exige um esforço contínuo do indivíduo para restabelecer sempre de novo a coerência na autoimagem e na biografia. É importante estabelecer vínculos entre o agora e o passado e também o futuro para dar sentido à vida atual. Vivências precisam ser transformadas em experiências, precisam ser arraigadas no sentimento. O vínculo narrativo entre atualidade, passado e futuro deveria persistir, e é provável que persista. Existe a vivência da atualidade e existe a necessidade de duração. Entre ambas, existe hoje uma tensão maior do que nos tempos passados. Essa tensão precisa ser aguentada. Creio que não seja um acaso o fato de que a obra de Marcel Proust, A Procura do Tempo Perdido, esteja sendo refletida tanto hoje em dia. Daniel Binswanger escreve em sua memória de Proust: ele sabia
que essa lembrança só existe se ela se transforma em uma experiência sensual. Para salvar o passado do esquecimento, é preciso saber ver, degustar, cheirar. Para acrescentar a duração ao pensamento focado na atualidade, precisamos tanto das percepções sensoriais, como também da lembrança sensual, da imaginação com todos os sentidos. E assim, a biografia pode ser narrada. Nós narramos constantemente a nossa história. Além desse vínculo narrativo, existem muitos outros vínculos que mostram que também as pessoas pós-modernas se esforçam sempre de novo para obter um sentido de identidade, para preservar a coerência e continuidade a despeito de todas as reviravoltas. Pessoas pós-modernas que são flexíveis e já viveram muitas reviravoltas, mesmo assim se preocupam com a continuidade. Ouvimos e lemos sempre de novo sobre pessoas que descrevem como conseguiram salvar determinados objetos ao longo de várias mudanças. Pessoas que gostam de livros costumam ter alguns livros que resistiram a todas as mudanças e limpezas e que são lidos sempre de novo. Pessoas com mais espaço possuem bibliotecas inteiras de livros considerados marcos da própria biografia de leitura. As lembranças precisam ser vividas também sensualmente para alimentar os sentimentos de identidade. Trata-se de objetos de transição que estabelecem vínculos com o passado e o futuro e assim possibilitam uma continuidade na biografia a despeito de todas as mudanças. Muito bem, estamos já nos aproximando do finalzinho do livro e amanhã a gente continua. Beijo!